Fala pessoal, estamos aqui de volta com o canal com mais um vídeo aqui tratando de futebol. Vamos falar mais uma vez de futebol maranhense, vamos falar agora do Sampaio Corrêa, que foi aí eliminado na Copa do Brasil para a equipe do Águia Negra, uma eliminação até inesperada por muitas pessoas, mas que de certa forma tem seus motivos, e eu vou usar o que aconteceu na Copa do Brasil para traçar um paralelo e para tentar fazer as pessoas entenderem o que vem acontecendo nas últimas temporadas, né? Mas antes da gente começar, claro, pedir aí para vocês se inscreverem no canal. Se você ainda não conhece, a gente tem vários vídeos sobre futebol maranhense, especialmente, mas também vamos cobrir outros assuntos aí de futebol brasileiro, de Copa do Brasil, o que envolver times maranhenses a gente vai falar. Então, também tem assunto de ranking, tem vários assuntos, então aproveite e se inscreva no canal e ajude aqui a gente, nosso canal aqui, a crescer. Então vamos agora falar do assunto do vídeo de hoje, que é um assunto polêmico e que muita gente com certeza está bastante irritada com essa eliminação aí na Copa do Brasil. Mas antes disso, a gente vai tentar entender como é que funciona o Sampaio nos últimos anos. O Sampaio que vem vivendo um ciclo. O time vai vivendo em ciclos e, inclusive, isso ajuda muito a explicar o porquê da torcida ter mudado de comportamento com o Sampaio e o porquê do time não apresentar tanta regularidade nas competições. Mas enfim, vamos começar. Então o que acontece? Primeiro, vamos tentar fazer uma análise daquilo que aconteceu com o Sampaio entre 2012 e 2015. 2012 que foi o ano que o Sampaio saiu da Série D, né? Estava 3 anos jogando a última divisão nacional desde 2009. E aí, desde 2010, perdão, 2009 o Sampaio estava na Série C e foi rebaixado. Enfim, e aí saiu da Série D, foi para a Série C, saiu da C, foi para a B. E o que aconteceu? A torcida, naturalmente, depois de um time que estava aí há 12 anos sem jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, que a última participação tinha sido em 2002, naturalmente era uma geração nova e uma geração que estava empolgada em ver um time da terra jogar, um time local jogar, com preços acessíveis e também com a oportunidade de ver até outros times mesmo mais conhecidos do cenário nacional. Esses foram alguns dos fatores que influenciaram o Sampaio a ter uma das melhores médias do futebol brasileiro. Em 2012 e 2013 aí foi entre os 10 primeiros, até entre os 5 primeiros do futebol brasileiro em questão de média de público. 2014 e 2015 continuou colocando médias acima dos 10 mil pagantes, o que ajudou muito a impulsionar aí a média de público do Sampaio da década, né? E inclusive ficou entre as maiores décadas, entre os maiores públicos da década no futebol brasileiro. E para um time que nem pisou na Série A, isso é um feito bastante impressionante. Mas enfim, então a torcida, considerando toda essa boa fase do time, estava bastante empolgada, estava bastante motivada e tinha todos os motivos para estar lá e apoiar, porque o Sampaio estava em ascensão e estava fazendo também um trabalho de fortificação, né, da sua marca. Bom, não era excelente, até porque o Sampaio não tinha experiência, mas estava conseguindo fazer com que o seu nome fosse visto com bastante aprovação e que fosse visto com bastante motivação pelas pessoas. Então o que aconteceu depois de 2015 para 2016? Acabou inflando demais até o ego da torcida e principalmente da diretoria, e todo aquele planejamento que vinha sendo feito, especialmente em 2013, 2014, 2015, né? 2014, né? Para 2015, o time foi totalmente desmontado, né? E aí passou a ser usada como padrão a estratégia de se montar 2 ou até 3 times por temporada. Em 2016, a gente sabe o resultado muito bem. O Sampaio foi rebaixado, inclusive, foi rebaixado na última posição do Campeonato Brasileiro, fez apenas 27 pontos nos 38 jogos. E foi bastante decepcionante para a torcida, foi um choque, foi um baque muito forte e que acabou derrubando demais a imagem que o Sampaio estava construindo com a torcida maranhense, estava construindo com as pessoas do estado e também a nível nacional. O Sampaio, que vinha fortalecendo sua marca, acabou perdendo um pouco daquela força que vinha conquistando. Mas ainda assim, em 2017, de certa forma recuperou tentou recuperar esse status, conseguiu subir da Série C para a Série B, apesar de ter tido um início de 2017 muito ruim. Só que o que aconteceu? Houve uma quebra de confiança muito forte naquilo que o Sampaio se propunha fazer durante as temporadas.
ele perdeu muito de apoio com o fato de acontecer em 2016. Não só a campanha tinha sido muito ruim, como o que acontecia fora de campo acabou afastando demais os torcedores. E esses torcedores, boa parte deles não volta para o estádio, né? Sejam os torcedores que já acompanhavam o Sampaio antes dessa ascensão aí de 2012, ou os torcedores novos que estavam chegando e estavam assustados com aquela situação toda. Não só com o rebaixamento, mas com toda a confusão que vinha acontecendo e acabou prejudicando a própria imagem do time. Em 2017, o Sampaio já percebeu que acabou abaixando um pouco a média de público. E aí veio 2018, o Sampaio com uma ideia de novo de montar equipes, 2 temporadas, só que dessa vez fez um pouco diferente. O Sampaio manteve uma base da Série C, inclusive uma base que era muito boa do Campeonato Brasileiro de 2017, e segurou essa galera em 2018, mesmo não tendo alguns de seus titulares, ainda manteve uma base bastante sólida, que conseguiu ganhar inclusive a Copa do Nordeste. E acabou penando mesmo por causa do seu planejamento, teve um número muito limitado de opções, e aí quando foi jogar mais de uma competição, acabou sofrendo por essa escolha e acabou sendo rebaixado na Série B. Ficou inclusive uma sequência aí de 12 jogos sem vitória. Isso foi determinante na queda. Mas o Sampaio tinha um time titular que estava dando para o gasto na Série B, estava inclusive no meio de tabela sem muitas dificuldades na competição. Mas, parando para analisar o time e observando o que aconteceu com a torcida do Sampaio, é que é o problema. Porque o torcedor do Sampaio tinha perdido a confiança lá naquele 2016 com o rebaixamento. E aí o Sampaio ganhou a Copa do Nordeste, mas estava muito mal na Série B em paralelo, né? Já estava começando a entrar na zona de rebaixamento. E aí depois, mesmo ganhando o título da Copa do Nordeste, continuou na zona de rebaixamento, até sair numa rodada, mas depois voltou a cair. E o rebaixamento dessa vez foi definitivo, vamos dizer assim, para 2018. Então, a cada vez que o Sampaio fica nesse cai e sobe, o torcedor começa a se afastar mais, porque parece que o Sampaio não tem aquele planejamento, não tem um futuro de temporadas. Falta aquela visão de dizer para o torcedor: olha, nossas metas são isso, isso e isso, a gente vai fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Estabelecer algumas metas, né, algumas coisas que deem um pouco mais de confiança ao torcedor de que o Sampaio vai fazer uma coisa diferente, que o Sampaio vai planejar um elenco para a temporada, de que vai ter uma organização mais forte, né? Questão aí de orçamento que, apesar de ser falada, não é mostrada de forma mais transparente, de forma que dê ao torcedor, tanto ao torcedor quanto ao patrocinador, um pouco mais de confiança de que, de fato, o Sampaio sabe o que está fazendo, ou que o Sampaio é um bom investimento a se fazer. E em 2019 a gente viu aí o Sampaio que começou a temporada logo tomando um 5-0 do Ceará, né, depois do rebaixamento da Série B. Então, não dava muitas provas. Claro, o rebaixamento para a Série C prejudica, né, prejudicou o início da temporada. Mas o Sampaio 2020 subiu agora para a Série B e de novo vai no seu planejamento de fazer 2 times por temporada. E o torcedor acaba ficando saturado com toda essa questão de planejamento. O Sampaio faz um começo de ano que desmotiva muito o torcedor. Pelo menos nas últimas 2 temporadas o Sampaio não chegou nem na final do estadual. Em 2018 também nem chegou direito, apesar de ter vencido a Copa do Nordeste. A gente viu que a média de público foi baixa. Então, para ver que às vezes nenhuma decisão, né, uma final como foi a final da Copa do Nordeste, ajuda a trazer a confiança do torcedor, porque existe um fator muito além do que está em campo. O Sampaio tinha um fator campo a seu favor lá em 2014, em 2015, porque o Sampaio estava subindo, estava em um processo de ascensão e a torcida estava empolgada, estava motivada. Agora houve uma mudança de status no Sampaio Corrêa. O time não é mais aquele time que é a sensação, que está vindo para subir, que está vindo para trazer uma novidade. Não, o Sampaio agora é um processo de afirmação. É o time que precisa mostrar que chegou para ficar. Porque se você ficar subindo e caindo, você não dá uma prova para aquele torcedor que está ali que esse time merece ser acompanhado, que aquele time vale a pena você continuar acompanhando, porque não te dá uma expectativa de futuro como dava em 2014, como dava em 2015.
Então a gente aí 5 anos depois, o Sampaio na verdade acabou andando para trás, mesmo conseguindo o título da Copa do Nordeste, mesmo jogando as oitavas da Copa do Brasil, porque o Sampaio não dá uma perspectiva real para o seu torcedor. A gente tem que ficar contando com a sorte, praticamente, do Sampaio acertar em contratações em meio de temporada, e o próprio planejamento que o Sampaio vem fazendo aí nos últimos anos também não dá provas de que o time vai fazer assim e que vai dar certo, sabe? Apesar de que o futebol é um esporte com uma grande dose de incerteza, mas você pode fazer e tomar ações que ajudem a dar um pouco mais de esperança para o torcedor. O Sampaio até acertou nesse começo de temporada em algumas coisas. Na questão do torcedor, conseguiu aí baixar os preços, fez promoções e deu uma atratividade para o sócio. A torcida também do Sampaio estava começando a corresponder mais em campo com a manutenção do Brigatti, com a manutenção de alguns jogadores. Mas o time, o elenco, né, do Sampaio, falta muito ainda, pelo menos em questão de nível para o Campeonato Brasileiro da Série B e para o estadual. Né? Só conseguiu fazer uma grande apresentação contra o São José, contra o Mike, contra o Pinheiro. Mostrou que aquele elenco não estava correspondendo àquilo que a torcida espera, correspondendo às expectativas, e acabou perdendo para o Águia Negra, muito por causa disso, por causa do seu próprio planejamento. Uma coisa que é alegada pelo presidente Sérgio Frota e também por muitos dos torcedores do Sampaio é que o time não tem dinheiro para contratar e que não consegue aí pegar os jogadores, não consegue competir em mercado com outros clubes aí de outros estados. Aí vem a questão do DDD. Mas o Sampaio teve essa oportunidade de se afirmar como marca e acabou desperdiçando essa oportunidade. Então, para o Sampaio conseguir correr atrás de novo e se afirmar como marca de novo, ele precisa dar provas de que de fato vai fazer um planejamento de temporada e não apenas um planejamento de bimestre ou de semestre. O Sampaio precisa dar provas aí a médio, a longo prazo, não a curto prazo, porque o curto prazo a gente vê que está falhando, não está dando certo essa estratégia de fazer a curto prazo, de fazer um time no começo do ano. No segundo semestre deu certo na Série C e não vem dando certo na Série B. Então eu acho interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, do Sampaio começar a apresentar ideias para o seu centenário. Porque o centenário já está bem aí, é 2023, né? Faltam só 3 anos para o centenário do Sampaio. E não existe um plano, não existe um grupo de metas que ajude o time a ter um norte para esses próximos 3 anos. Então, eu quero saber as ideias de vocês, quero saber o que vocês acham dessa ideia de fazer aí um plano de metas e que ajude de fato a mostrar para o torcedor que o time tem um projeto, que o time tem um plano e que o time pode ser competitivo. A gente sabe que o Maranhão tem muita dificuldade em relação a outras praças esportivas, mas São Luís é uma cidade de 1 milhão de habitantes. O Sampaio tem um potencial de mercado muito grande. Não dá para ignorar isso. O Sampaio não está sabendo aproveitar o mercado que tem e precisa dar provas para o seu torcedor de que tem condições de competir com esses times. Precisa dar provas que os outros times vêm fazendo aí nos outros estados, vêm fazendo aí mostras de que quer fazer, de que quer competir, de que quer jogar, mesmo com menos condição financeira. A gente vê o Operário de Ponta Grossa, que buscou alternativas, né, sabendo que é do interior, né, com a questão de sócio, com a questão de ingresso, para tentar competir de igual para igual. E fez uma Série B bastante razoável, não foi uma temporada ruim para o time do Operário. Né? Então, o Sampaio precisa mostrar primeiro que quer brigar. Né? Como? Vai depender muito da diretoria. O torcedor, observando de fora, não tem tanta condição de observar o que o Sampaio vai fazer, o que o Sampaio tem condição de fazer, até porque o Sampaio é um time muito fechado. Né? Não tem, a gente já sabe que não tem transparência, e etc, etc. Então, fica muito difícil da gente dar ideias, da gente dar propostas do que o Sampaio pode fazer, mas a gente pode pelo menos dar uma ideia para a diretoria de buscar conversar com o seu torcedor, conversar, dialogar com o torcedor, para entender o que o torcedor quer de fato. Né? O torcedor, eu quero jogar a Série B, eu quero jogar para ganhar. Né? Mas você pode dizer o seguinte, né? O Sampaio vai brigar para não cair, mas a gente vai fazer isso, isso e isso para tentar segurar. E eu espero o apoio de vocês para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Aí fica a pergunta, qual é a influência
do presidente Sérgio Frota nessas tomadas de decisão aí do Sampaio. O que o Frota traz de imagem negativa ou positiva para a equipe? Por que o Sampaio tem dificuldades de conseguir patrocínios maiores, parcerias melhores, né, já que se reclama tanto que não tem dinheiro? Então, quais são os principais motivos do Sampaio ter dificuldades nesse sentido? Então, são algumas perguntas que eu vou deixar aí. Eu espero que vocês comentem aí, que ajudem também, até porque o canal não está com o objetivo de dizer, né, o que é o definitivo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente vai voltar aí com mais assuntos, falando de futebol. Então, é isso. Até a próxima. Tá? Então, se você gostou, dê o like aí, se inscreva, compartilhe e comente. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!